Boa tarde, moçada! Tudo bem com vocês? Aqui quem vos fala é o professor Eugênio Bastos, canal Geogênio, a serviço dos alunos que gostam de estudar e passar em concursos. Moçada, vamos fortalecer o canal, se inscrevam no canal, dê aquele like, compartilhe o vídeo e ajude o professor Eugênio Bastos a democratizar o ensino da geografia. Moçada, no nosso encontro de hoje, irei comentar o gabarito do 6º simulado para o Colégio Naval, canal Geogênio. Espero que vocês gostem dos comentários. Havendo qualquer dúvida, deixe a sua pergunta na parte dos comentários, que eu terei o máximo prazer de respondê-la. Então vamos à primeira pergunta. Observe o gráfico abaixo. Aqui nós temos um gráfico referente à transição demográfica brasileira, onde é possível perceber as 4 fases que fazem parte da transição demográfica. Tomando por base o gráfico acima e a evolução do crescimento vegetativo ou natural da população brasileira, a partir do início do século XX, é possível afirmar que, letra A, ao longo da fase 1, o Brasil registrou uma alta taxa de natalidade. Repare, vermelhinha aqui, a taxa de natalidade muito alta, correto. Fruto da ausência da maioria das técnicas contraceptivas existentes nos dias atuais, também correto. Naquela época não havia anticoncepcional, vasectomia, laqueadura de trompas, dispositivo intrauterino e por aí vai. Razão pela qual o país viveu um período de explosão demográfica, aí está errado, porque a taxa de mortalidade também era muito alta. Ora, se o crescimento vegetativo ou natural corresponde à diferença entre as taxas de natalidade e mortalidade, se as duas taxas, a de natalidade e mortalidade, são altas, o crescimento vegetativo ou natural não era elevado, razão pela qual a afirmativa está errada. Letra B. No transcurso da fase 2, a taxa de natalidade permaneceu muito elevada, correta, aqui em cima no vermelho. Contudo, a queda acentuada da taxa de mortalidade foi de vital importância para promover a desaceleração do crescimento vegetativo ou natural. É errado, né? Aqui nós tivemos, de fato, a queda da taxa de mortalidade. Agora, se a taxa de natalidade permanece alta e a taxa de mortalidade cai, o crescimento vegetativo ou natural vai aumentar. Então, foi nesse momento aqui que o Brasil viveu a sua chamada explosão demográfica, que correspondeu ao período de 1940 até 1970. Letra C. Na fase 3, o Brasil registrou o período de maior crescimento vegetativo. Aqui, ó, fase 3. Errado. O período de maior crescimento vegetativo ocorreu na fase 2, visto que a estabilização da taxa de mortalidade, de fato aqui nós tivemos a estabilização e posteriormente um ligeiro aumento da taxa de mortalidade, e a manutenção da taxa de natalidade, manutenção não, aqui ó, a taxa de natalidade ela declinou rapidamente nesse período, errado. Foram responsáveis pelo elevado crescimento natural da população, errado. Então, foram responsáveis pela desaceleração do crescimento vegetativo ou natural. Se a taxa de mortalidade se estabiliza e a taxa de natalidade cai, o resultado disso é a queda do crescimento vegetativo ou natural. Letra D. Na fase 4, prevista para o final do século XXI, errado, a fase 4 está prevista para meados do século XXI. As taxas de natalidade e mortalidade estarão bem próximas, aí correto, aqui nós temos aqui as duas bem próximas, razão pela qual o Brasil registrará
uma taxa de crescimento vegetativo ou natural similar à dos países desenvolvidos. Isso está correto, mas a previsão é que isso aconteça entre as décadas de 2040 e início de 2050. Então, a afirmativa está errada. Só restou a letra E, que é o gabarito. O Brasil se encontra, no momento, numa fase de transição demográfica em que a taxa de mortalidade está aumentando. Isso é um fato verdadeiro, uma vez que a população está passando por um processo de envelhecimento e isso está causando o aumento da taxa de mortalidade. E a taxa de natalidade caindo, correto? O aumento da taxa de mortalidade é fruto do envelhecimento da população. Afirmativa 100% correta. Resposta da 1, letra E. Vamos à questão de número 2. Proteger as fronteiras dos estados é uma missão complexa e diversificada que vai desde assegurar a integridade territorial de um país até a salvaguarda de plataformas estratégicas offshore e ao controle do tráfico marítimo. Plataformas offshore são aquelas plataformas de petróleo localizadas no mar. Analise as proposições abaixo. O SISFRON, Sistema Integrado de Monitoramento de Fronteira, é o modelo brasileiro de defesa fronteiriço, que tem uma sustentação jurídica e estratégica. O seu principal objetivo é coibir o narcotráfico, contrabando, biopirataria e a penetração de guerrilheiros no território brasileiro. Afirmativa correta. O SISFRON é um projeto relativamente recente que foi desenvolvido no âmbito da doutrina de segurança nacional. 2. O projeto Calha Norte, cujo título integral é Desenvolvimento e Segurança na região ao norte das calhas dos rios Solimões e Amazonas, correto? Projeto Calha Norte é um programa de desenvolvimento civil e militar na região norte, no Brasil, tendo como objetivos centrais aumentar a presença militar na Amazônia Setentrional, coibir a ação de guerrilheiros, o tráfico de drogas e outras ilicitudes, correto? O projeto Calha Norte foi criado em 1985 e o objetivo central desse projeto, aumentar a presença militar brasileira na Amazônia Setentrional, promover a demarcação da fronteira setentrional do Brasil, criar postos de fronteira, dar suporte aos projetos de colonização, às comunidades indígenas e também coibir as ilicitudes que ocorrem na região, como, por exemplo, ação de guerrilheiros, contrabando, narcotráfico, enfim. É um projeto de grande magnitude que assegurou uma maior presença e um maior controle do Estado brasileiro naquela região. 3. O Sistema de Vigilância da Amazônia, o CIVAM, é um projeto elaborado pelos órgãos de defesa do Brasil com a finalidade de assegurar o espaço aéreo da Amazônia, correto? Este projeto visa atender a um antigo anseio das Forças Armadas, cujo desejo era a presença das Forças Armadas brasileiras na Amazônia, com a finalidade de fazer frente às manifestações de líderes internacionais contra os direitos do povo brasileiro sobre esta região. Afirmativa 100% correta. O projeto CIVAM ele foi criado em meados da década de 1990, contemplando o processo de fortalecimento da presença militar da Amazônia brasileira como forma de garantir não só a soberania, como também exercer um maior controle sobre essa região, inclusive sendo acompanhado do projeto CIPAM, que é o Sistema de Proteção da Amazônia, onde nós temos também o controle do espaço aéreo nacional. Enfim, o projeto CIVAM ele está dentro do contexto da Força Aérea Brasileira, o projeto Calha Norte dentro do contexto do Exército Brasileiro. Então, nós temos as 3 afirmativas corretas, letra E. Questão de número 3. Observe a imagem abaixo, aqui nós temos a imagem de uma vossoroca, uma grande fenda, um grande buraco,
provocado pela erosão superficial e subterrânea da água. A degradação dos solos é responsável pela perda de milhares de hectares de terras agricultáveis a cada ano no Brasil. Tal fato decorre, em muitos casos, da ação antrópica, ou seja, ação humana. Uma vez que o manejo inadequado do solo acelera os processos de erosão e salinização do mesmo. Tomando por base a imagem e o texto acima, é correto afirmar que: letra A técnica de plantação em curvas de nível é recomendada para terrenos ondulados, correto, sobretudo em regiões de mar de morros, correto. O produtor deve cultivar plantas de longos ciclos produtivos, café, laranja, cana-de-açúcar. Tal procedimento reduz em até 98% a erosão laminar ou de lençol, aquela erosão que se processa na superfície do solo. Afirmativa 100% correta, então já temos aí a resposta da questão número 3. Vamos ver o erro da B. O terraceamento é a técnica mais apropriada para terrenos planos com baixa declividade. Errado. O terraceamento é uma técnica apropriada para encostas de morros e montanhas. Uma vez que tal procedimento retarda o escoamento superficial da água da chuva e, consequentemente, a remoção dos sedimentos encontrados nas camadas mais finas do solo, o restante está correto, apenas a localização dos terraços que está errada. Letra C, a rotação de terras, técnica surgida no transcurso da Revolução Verde, errada. A rotação de terras é uma técnica milenar que surgiu na planície da Mesopotâmia, no Oriente Médio, e criada, aliás, pelos povos sumérios, que habitaram há milhares de anos atrás aquela região. Então, aqui está errado. Reduz o processo de esgotamento do solo, pois o pousio é fundamental para que o mesmo recupere a sua capacidade produtiva, reduzindo dessa forma a necessidade do emprego de fertilizantes. O resto está 100% correto. Letra D. A rotação de culturas técnica milenar? Não, a rotação de culturas é uma técnica relativamente moderna. Desenvolvida por povos sumérios? Não, os sumérios desenvolveram a rotação de terras, que habitaram o Iraque. O Iraque é um país localizado na planície da Mesopotâmia. Está sendo largamente empregada na agricultura empresarial. Além de reduzir o esgotamento do solo, tal técnica eleva os ganhos dos produtores rurais através da adoção da policultura. A policultura é diversos cultivos que podem também acompanhar a rotação de culturas e deve acompanhar a rotação de culturas. O restante está correto. Letra E. O plantio direto é uma técnica pouco recomendada. Errado, é uma técnica muito recomendada. O plantio direto é aquele que se estabelece sobre a massa vegetal morta que está sobre o solo, tá? Para a regeneração da capacidade produtiva do solo, pois a decomposição da serrapilheira que recobre o solo é um dos fatores responsáveis pela acidificação do mesmo, exigindo do produtor o aumento dos gastos com a técnica da calagem, ou seja, a adição de pó de calcário. Errado. Essa matéria orgânica que recobre o solo é importante porque, primeiro, que ela vai proteger o solo da erosão laminar ou de lençol. Segundo, porque ela vai reduzir a perda de água para a atmosfera através da evaporação. Terceiro, abaixo dessa matéria orgânica morta, há uma grande quantidade de organismos vivos que desempenharão um papel importante na transformação dessa matéria orgânica em humus, que por sua vez irá enriquecer o solo com elementos minerais, reduzindo assim a necessidade do produtor rural em comprar fertilizantes químicos, ok? Então temos aqui a quarta questão. Observe a imagem abaixo. Os benefícios da agricultura 4.0. Tecnologia a favor da evolução do agro. Aumento dos índices de produtividade, redução de custos, aumento da qualidade de trabalho, redução dos impactos ambientais, são os benefícios da chamada agricultura 4.0,
aquela que incorpora as mais modernas tecnologias agrárias disponíveis no mercado. A respeito da agricultura, o setor agrário brasileiro está passando por uma nova revolução tecnológica, a chamada agricultura 4.0. A incorporação de novas tecnologias no campo tem sido de fundamental importância para o aumento da produtividade da lavoura, elevando os lucros dos produtores, além de consolidar a posição do Brasil no cenário internacional como um grande celeiro agrícola. A respeito da agricultura 4.0 no Brasil, é correto afirmar que, letra A, as novas tecnologias agrárias estão presentes de forma bem ampla nas pequenas, médias e grandes propriedades. Nas pequenas propriedades é uma agricultura mais tradicional, aí nós temos um erro. Beneficiando não só o agronegócio, mas sobretudo a agricultura familiar. Outro erro, o agronegócio sim, a agricultura familiar nem tanto, porque essa tecnologia é pouco desenvolvida na chamada agricultura familiar, que é a tradicional. Responsável por boa parte da produção de culturas agroindustriais, errado. A agricultura familiar é responsável por boa parte da produção dos alimentos básicos que atendem o mercado interno brasileiro. Letra B. O norte de Minas Gerais, considerado a mais nova fronteira agrícola da região sudeste, errado. O norte de Minas Gerais não é a mais nova fronteira agrícola da nossa região. Norte de Minas Gerais é uma área submetida à semiaridez, e ali você tem uma pecuária extensiva de baixo rendimento e uma agricultura de baixo rendimento. Tem conseguido superar as adversidades das secas sazonais através das novas tecnologias advindas da quarta revolução industrial, consolidando-se numa importante região produtora de soja. Errada, aquela região não é uma importante área produtora de soja em nosso país. C. O sensoriamento remoto tem sido de grande importância para o monitoramento das lavouras, correto? Possibilitando dessa forma racionalizar a irrigação, o combate às pragas e até mesmo monitorar a colheita através de drones, aplicativos e outros recursos técnicos atrelados à agricultura 4.0, afirmativa 100% correta. D. A agricultura 4.0 pode ser considerada uma nova etapa da chamada Revolução Verde, iniciada na Europa no início do século XX. A Revolução Verde não foi iniciada na Europa no início do século XX. A Revolução Verde foi iniciada nos Estados Unidos, ganhando impulso no período do pós-Segunda Guerra Mundial. E difundida no Brasil a partir da década de 1950. O emprego de modernas técnicas agrárias foi de suma importância para o aumento da produtividade agrícola. O restante está correto, né? Na medida em que novas tecnologias foram sendo incorporadas no campo, a produtividade agrícola aumentou de forma significativa. Letra E. As tecnologias digitais ingressaram no campo de forma bem ampla, sendo consideradas essenciais para a chamada agricultura 4.0 ou agricultura contemporânea. O setor que mais emprega as tecnologias da agricultura 4.0 é o agroecológico, errado, é a agricultura empresarial, com maior destaque para a agricultura orgânica, errado, é a agricultura empresarial, não a agricultura orgânica, que faz parte da chamada agroecologia, que através do monitoramento de imagens obtém maior eficiência no manejo de pragas. Não. Apesar de alguns proprietários rurais utilizarem drones para monitorar a produção, isso já acontece também na agricultura orgânica, mas em pequena escala. Então, na verdade, essa afirmativa está errada no seu contexto geral. Vamos para a questão de número 5. O Brasil vive o seu melhor momento demográfico com uma estrutura etária favorável que possibilita o aproveitamento de uma janela de oportunidade única para a decolagem do desenvolvimento socioeconômico do país. Não existe nenhuma nação com altíssimo índice de desenvolvimento humano, IDH, que não tenha aproveitado as oportunidades de uma baixa razão de dependência demográfica antes do envelhecimento da população,
Para aproveitar o bônus demográfico, é preciso impulsionar o mercado de trabalho dinâmico. Ao analisar os dados sobre o mercado de trabalho no Brasil, é possível constatar que, letra A queda da taxa de desemprego tem sido acompanhado pelo aumento da renda média do trabalhador brasileiro. Quanto isso é verdade, porque na medida em que a taxa de desemprego cai, a renda média sobe um pouco. Tal fato reflete a plena recuperação da economia brasileira? Não, plena recuperação não. Reflete a recuperação da economia brasileira, que ainda ocorre de maneira bem lenta. No pós-pandemia, com previsão de crescimento do PIB superior a 5%, também não. Quem dera que o PIB brasileiro crescesse a uma taxa acima de 5% nesse ano e nos próximos anos. Então, a afirmativa é errada. B. A queda da taxa de desemprego verificada no primeiro semestre de 2022 é um fato incontestável de acordo com os dados do IBGE, verdade. Porém, é preciso entender que um percentual significativo dos trabalhadores se encontra na economia informal, mascarando a realidade. Verdade, nós temos aí algo em torno de 47% da força de trabalho dentro da informalidade. Então, isso acaba mascarando o índice de desemprego no Brasil. Então, resposta à letra B. Vamos ver o erro da C. A retomada dos investimentos em vários setores da economia tem sido fundamental para a queda da taxa de desemprego no Brasil, sobretudo no setor secundário da economia. Aqui está errado. O setor secundário está empregando menos de 19% da população economicamente ativa, que responde por mais de 40% dos trabalhadores com carteira assinada no país. Errado. É o setor terciário da economia, que responde pela maior parte dos trabalhadores com carteira assinada em nosso país. D. A expansão das fronteiras agrícolas tem sido de grande importância para o aumento da oferta de emprego, pois as empresas rurais são responsáveis pela maior parte da força de trabalho ligada diretamente à produção agropecuária. Isso está errado. Cerca de 70% dos trabalhadores rurais do Brasil, um pouquinho mais do que isso, 73%, 74%, trabalham em pequenas propriedades, o trabalho familiar não assalariado. Então, essa afirmativa está errada. E ao elevado número de trabalhadores com carteira assinada no campo, isso também está errado, apenas um pouco mais de 20% da força de trabalho no campo possui carteira assinada. Letra E. O aumento da oferta de empregos tem sido acompanhado pelo crescimento do ganho real de salários dos trabalhadores, uma vez que já é nítido a falta de mão de obra em vários setores produtivos da economia, o que, inclusive, tem levado o governo brasileiro a flexibilizar a entrada de trabalhadores estrangeiros no Brasil. É errado. A maioria das categorias profissionais estão tendo reajustes salariais abaixo da inflação. Então, na verdade, não está havendo ganho real de salário, e sim perda nominal do salário. E também, mesmo havendo a queda da taxa de desemprego, essa taxa é considerada ainda muito alta. Milhões de brasileiros estão fora do mercado de trabalho. Apesar de, em algumas áreas, de fato, existir a necessidade de contratação de mão de obra especializada estrangeira por falta de mão de obra especializada em nosso país, isso não quer dizer que o governo necessariamente tenha flexibilizado a política de imigração. Um outro erro da afirmativa. Vamos para a última questão. Os crimes ambientais que impulsionam cada vez mais o desmatamento da Amazônia se tornaram negócios milionários, atrelados a crimes violentos, fraudes, corrupção e até tráfico de drogas. O processo de ocupação da Amazônia pode ser considerado um desastre ambiental e até mesmo econômico, se levarmos em conta que parte das riquezas produzidas na região é contrabandeada. Tomando por base o processo de ocupação da Amazônia e os problemas decorrentes do mesmo, é correto afirmar que, letra A, foi intensificada a partir da década de 1960, não, a partir da década de 1970, quando foi criado o Plano de Integração Nacional, PIN. O PIN foi criado em 1970 pelo governo Médici. Afirmativa errada.
fundamentado na doutrina de segurança nacional, adotando como lema integrar para não entregar, o restante está correto. B, o restante que eu digo a nível do PIN, né? A construção das chamadas rodovias de integração nacional foi de enorme importância para a ocupação da Amazônia, correto? Assim como a implantação de um modelo sustentável de desenvolvimento criado pelo governo brasileiro. Aí está o erro, né? A ocupação da Amazônia não foi acompanhada de um modelo de desenvolvimento sustentável. Pelo contrário, na verdade, o que significava Amazônia para o governo brasileiro no passado era uma vasta região que correspondia a um grande vazio demográfico que deveria ser ocupado, não só para gerar riquezas que contribuíssem para o desenvolvimento do país, assim como assegurar o território, ou seja, a soberania do território amazônico. Então, a afirmativa aí está errada. Letra C. O processo de ocupação da Amazônia tem sido acompanhado de inúmeros crimes ambientais, correto? Assim como pelo aumento expressivo dos conflitos fundiários, correto? Ocupação das terras indígenas e assassinatos de ambientalistas, líderes dos trabalhadores rurais e por aí vai, como aconteceu inclusive agora mais recentemente com o assassinato do Bruno e do Dom Philips, que deu uma grande repercussão internacional. Então, a afirmativa aqui, letra C, 100% correta. Letra D. As ações de repressão exercidas pelo IBAMA aos crimes ambientais, a forte atuação das forças de segurança, forte atuação não. Existe uma atuação, mas é uma atuação não tão representativa assim. Contra os garimpos ilegais, biopirataria, narcotráfico, contrabando de riquezas existentes na região, reduziu drasticamente a violência na Amazônia. Reduziu drasticamente não, a Amazônia é uma terra sem lei, é a região onde ocorre a maioria dos conflitos fundiários, a maioria dos assassinatos de lideranças indígenas, lideranças de trabalhadores rurais sem terra, lideranças de ambientalistas e por aí vai. Então, a afirmativa é errada. Na sombra dos inúmeros crimes praticados na região encontra-se a omissão dos poderes constituídos aos crimes praticados na região, correto? Assim como a ausência de pressões internas e internacionais para reprimir os atos ilícitos na Amazônia. É errado. Existem pressões internas e internacionais para que o poder público constituído reprima esses crimes das mais diferentes naturezas que estão ocorrendo na Amazônia. Moçada, aqui mais uma vez eu encerro os comentários, vamos dizer aqui, do gabarito do 6º simulado do canal Geogênio. Espero que vocês tenham gostado. Dê aquele like, compartilhe o vídeo. Se tiver dúvida, faça a sua pergunta e ajude esse simples professor a democratizar o ensino da geografia, divulgando esse trabalho que é feito com carinho e dedicação para você que está se preparando para os concursos. Valeu, moçada! Um beijão no coração de vocês, um forte abraço. Fiquem com Deus. Eu vou, mas eu volto, hein? Fui!